E aí galera, tudo certinho? Estamos aqui começando mais uma aula aqui no canal. Hoje vamos estar dando continuidade ao estudo do filo artrópoda. Anteriormente fiz uma aula introdutória sobre esse filo e hoje nós vamos começar a falar aí de cada uma das classes. Então eu escolhi começar aí pela classe Insecta, que é a classe aí mais diversificada dentro desse grupo dos artrópodes. E os insetos também vão estar fazendo parte do nosso dia a dia. Quem nunca viu, inclusive no mesmo dia de hoje, quem não viu uma abelha, um mosquito, um pernilongo, quem nunca viu uma barata aí na sua casa ou em qualquer lugar, né? Uma borboleta, então todos são insetos, as famosas formigas também. Então nós vamos começar a estudar essa classe, a classe insecta, justamente por ela ser a mais bem diversificada e está aí presente no nosso dia a dia, muito presente no nosso dia a dia. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não esqueça de colocar nos comentários aí o que você entendeu dessa aula, colocar sua crítica. É muito importante ter a sua crítica, a sua opinião sobre o canal. Se você gostou, se você não gostou, o que poderia ser mudado, tá? Então, como dica de estudo, já coloca um resumo do que você aprendeu, do que você ouviu falar durante essa aula nos comentários. E deixa sugestão de novos vídeos aí, que sempre que é possível estamos fazendo e produzindo esses materiais para vocês. Então vamos lá, vamos estudar e aprender tudo sobre esse grupo incrível de animais que é a classe Insecta, que é os insetos. Vamos começar falando da divisão corporal. Vamos aprender como que o corpo desses animais, dos insetos, é dividido. O corpo desse animal vai ter a primeira parte, que é a cabeça. A cabeça vai ter a finalidade aí de percepção sensorial, de ter, então, ela vai ter órgãos que vai ter essa finalidade de perceber o ambiente. Também vai ter aí o sistema nervoso dela, vai estar parte dele dentro dessa cabeça, então ela tem a finalidade também de integração neural, e também é na cabeça que vai ter as peças bucais, que vai permitir que ocorra a ingestão de comida aí nos insetos. Depois da cabeça nós vamos ter o tórax. O tórax tem a grande finalidade de ter as apêndices locomotoras ligadas a ele. Então essa é a grande charada aí sobre o tórax. O que tem no tórax de especial? As apêndices locomotoras, as patinhas ali vão estar saindo do tórax e não do abdômen, que nem nós vemos em alguns filmes aí, como Vida de Inseto, por exemplo, as formiguinhas ali com as patinhas saindo lá do abdômen. Tá totalmente errado. Os insetos, as apêndices locomotoras, as patas vão estar saindo, vão estar ligadas ao tórax e não ao abdômen. Já o abdômen vai possuir as vísceras, que é parte do sistema digestório, e vai ter também a entrada e a saída do ar, através de alguns buraquinhos, nós vamos ver mais à frente. Então essa aqui é a constituição básica de um inseto: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça vai ter órgãos perceptivos, vai ter a integração neural e também vai ter as peças bucais. O tórax vai ter os apêndices locomotores todos ligados aqui a essa parte do corpo, e no abdômen, que é essa parte terminal aqui, vai ter as vísceras e a maioria dos espiráculos, que são os locais de entrada e saída de ar. Vamos ver a cabeça aqui. Então essa é a foto da cabeça de um inseto, mostrando aí os ocelos, os olhos compostos, as antenas, a mandíbula e a língua. Então, nos insetos eu vou ter aí um par de antenas, por isso eles são chamados de díceros, tá? E a função dessas antenas aqui é tátil, ou seja, de perceber o ambiente com o toque, e também tem a função olfativa, ou seja, essa antena vai ter perceptores químicos aqui, que vão estar percebendo o ambiente aí, sentindo como se fosse o cheiro do ambiente. Além disso, na cabeça eu vou ter um par de olhos compostos, que são esses olhos grandões aqui, dois olhos compostos, que são chamados de omatídeos.
tá? Isso é típico dos insetos. E aí vou ter também os ocelos na cabeça dos insetos. Os ocelos não vão estar ligados diretamente à formação de imagem. Quem forma imagem propriamente dito aí dos insetos são os olhos compostos. Porém, os ocelos têm uma função de fotorrecepção, de perceber a incidência de luz ou não, a quantidade de luz no ambiente. E também vai ter as peças bucais, como a mandíbula, né, no caso, serve para dilacerar materiais, e os palpos bucais, que vai ter aí uma função tátil ou gustativa, que pode também ajudar aí na ingestão dos alimentos. Então essa é a estrutura básica da cabeça de um inseto. Agora, olha só que linda essas fotos aqui, mostrando aqui os olhos compostos ou matídeos de uma mosca. Olha, cada um desses pontinhos aqui é um olho, na verdade. Então, por isso que eles são chamados omatídeos de olhos compostos, porque cada uma dessas bolomas é formada por milhares de olhos simples, formando então os omatídeos. Vou falar um pouquinho das peças bucais. As peças bucais dos insetos, elas vão ser adaptadas aí ao seu tipo de alimentação, à dieta do inseto. Então eu vou ter insetos que lambem os materiais. Então aí nesse caso vai ter essa peça bucal do tipo lambedor. Vou ter, por exemplo, o pernilongo, o Aedes aegypti, que vai ter uma peça bucal especializada aqui em picar, em tirar o sangue dos seus dos animais que eles se alimentam. Então, picador nesse caso. Outros vão ter uma peça bucal especializada em sugar, são sugadores. E em outros casos vai ter as peças bucais aí voltadas para mastigação, para dilaceração de outros animais ou de plantas. É o caso das peças bucais aqui dos gafanhotos, né, que vão ter as peças bucais do tipo mastigador, beleza? Vamos falar um pouquinho do tórax. O tórax, ele vai ter aí os 3 pares de patas ligados ao segundo segmento aqui dos insetos, tá? Então é no tórax que vai estar as patinhas, os 3 pares de patas. Então, importante, inseto tem 3 pares de patas, ou seja, tem 6 patas, são hexapodas, tá? Então essa é a característica típica de um inseto. Se tiver 4 patas, já não é inseto, já vai ser um outro grupo também, que nós vamos estar estudando na próxima aula, que seria os aracnídeos, tá? Então, inseto tem 3 pares de patas, ou seja, tem 6 patinhas. Eles podem ter 1 ou 2 pares de asas, no caso, tá? Podem ser chamados de dípteros quando tem um par, ou seja, tem 2 asas, e quando tem 2 pares, eles são tetrapíteros, ou seja, tem 4 asas, tá? Então, os insetos podem ter 1 ou 2 pares de asas, com algumas exceções. Algumas espécies não apresentam asas e são classificados como ápteros, tá? É o caso da formiga, por exemplo. Vamos falar um pouquinho do abdômen. O abdômen dos insetos vai ter 7 segmentos, de 7 a 11 segmentos, variando aí de uma espécie para outra, tá? Segmentos são esses anéisinhos aqui. E aqui, nesse abdômen, vai estar a grande maioria dos espiráculos, que são os locais de entrada e saída do ar. No abdômen eu tenho também espiráculos, porém são poucos. A grande maioria dos espiráculos vai estar aqui no abdômen. Além disso, as fêmeas dos insetos vão ter um ovipositor, que é uma estrutura especializada em colocar os seus ovos aí no local desejado, certo? Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de asas dos insetos. Vão ter vários tipos de asas de insetos aqui, as principais, as asas mais comuns aí no caso das moscas, das abelhas e também aqui da nossa libélula, são asas membranosas, asas frágeis, né, porém bem ágeis aí para o voo, tá? São asas desse tipo, elas ficam à mostra totalmente. Vou ter alguns insetos que vão ter asas do tipo élitro, né, que são asas, vou ter um primeiro par de asas modificados aí, formando uma espécie de um escudo protetor, né, dessas asas anteriores, que vão estar protegendo as asas posteriores. Então, os élitros vão ter
primeiro par de asas aqui modificados para proteger o segundo par de asas, tá? Então, quem possui esse tipo de asa são os coleópteros, os besouros. Depois eu botei as asas hemiélitros, M é meio, né? Então, são asas que vão ter apenas uma parte do primeiro par aí endurecido, tá? Tanto do segundo par, então são utilizadas para proteção aí, tanto o segundo par de asas membranosas, quanto para a proteção do corpo contra choques e esmagadores. Então, ele vai proteger tanto o corpo do inseto contra choques, também proteger aí o segundo par de asas aí do animal, tá? Porém, por não ser totalmente enrijecido, ser somente a metade, daí o termo hemiélitro. E eu vou ter aí as asas do tipo tegmina. É uma asa bem mais frágil, né, do que as asas do tipo élitro, mas ainda assim protege as asas membranosas, que são as asas posteriores, aí o segundo par de asas. Então é o caso dos gafanhotos, por exemplo, aqui ele vai ter um par de asas não tão resistente quanto esses aqui dos coleópteros, mas que vai estar protegendo as asas membranosas. É bem mais frágil, mas mesmo assim ainda garante uma proteção às asas membranosas que são voltadas para o voo desses animais. Vamos falar um pouquinho do sistema digestório. Os insetos possuem um sistema digestório completo, isso quer dizer que tem uma entrada e uma saída. Eles vão possuir glândulas salivares e também vão possuir um hepatopâncreas, então eles têm saliva, secretam saliva, e tem o hepatopâncreas que vai estar secretando enzimas digestivas dentro do seu sistema digestório, e vai ter os secos gástricos, que também libera enzimas digestivas e ajuda e faz a absorção dos nutrientes. Vai ter o sistema excretor. O sistema excretor, no caso dos insetos, é formado por túbulos ligados aqui ao intestino, e esses túbulos foram descobertos por um cientista de sobrenome Malpighi, e aí ser conhecido esses túbulos como túbulos de Malpighi, tá? Então, justamente em homenagem ao seu descobridor, tá? E o produto de excreção aqui desse sistema excretor dos túbulos de Malpighi é o ácido úrico, que vai estar filtrando aí a hemolinfa desses insetos e jogando direto no intestino, que vai ser eliminado através, juntamente com as fezes, esse ácido úrico. O sistema respiratório dos insetos é do tipo traqueal, né? No caso, vai ter as traqueias, que vão ser tubos ramificados, e nessas traqueias o transporte de gases vai ser direto, né, entre o gás, o ar e o tecido, e o meio dos tecidos ali onde vai estar as células. Então, o oxigênio, no caso dos insetos, não vai ser transportado como se fosse o sangue, pela hemolinfa, mas sim através de microtúbulos, por onde esse ar entra e sai, e esse ar entrando em contato com as células, né, o oxigênio vai estar entrando para as células e o gás carbônico vai estar saindo das células direto, né, através do ar. Então, essas traqueias são esses tubos ramificados aí que vão fazer o transporte direto de gases entre os tecidos. Então, essa é uma grande característica dos insetos. No nosso caso, o oxigênio, os gases são transportados através do plasma sanguíneo e através do oxigênio, principalmente aí das hemácias. No caso dos insetos, isso não acontece, tá? O oxigênio vai entrar direto através da traqueia, esses microtúbulos entrando em contato com os tecidos, e o oxigênio migrando para dentro das células dos tecidos, e o gás carbônico fazendo o processo inverso, beleza? Então, essa estrutura aqui do sistema respiratório vai ter aí nas partes do corpo os espiráculos, que são as aberturas por onde o ar entra e sai, tá? E aí vai ter as traqueias, né, e os sacos aéreos aí, por onde vai estar armazenando o ar, e desses sacos aéreos e das traqueias entrando em contato nos canais, se espalhando por todos os tecidos do corpo, fazendo as trocas gasosas, fazendo transporte direto aí e gases entre o tecido e o meio. Então isso é bem importante. O sistema circulatório dos insetos é aberto
Isso quer dizer o quê? Que o sangue sai do coração e não vai ficar sempre circulando dentro de vasos condutores, mas vai sair de vasos condutores indo para aberturas entre o tecido. O coração dos insetos é dorsal, é na parte das costas do inseto, tá? O sangue, que no caso nós chamamos de hemolinfa, na maioria dos insetos é sem pigmentos, né? Então o sangue dos insetos é sem pigmentos respiratórios. Então aqui está a artéria aorta, aqui o coração bem grandão, dorsal aqui. Então esse coração vai estar bombeando o sangue por todas as partes do corpo desse animal. Então no nosso caso o coração está aqui na parte ventral, já nos insetos está aqui na parte dorsal. O sistema nervoso é ganglionar, vai ter um cordão nervoso ventral. Olha que legal, no nosso caso o sistema nervoso ele é cerebral, né, e vai ter o cordão nervoso dorsal. Já que nos insetos não, é ventral o cordão nervoso aí. Então olha, aqui tem o cérebro, né, aqui na parte dentro da cabeça, e aí vai ter os gânglios cerebrais aqui e o cordão nervoso ventral, tá? Então o inseto ele tem o inverso do nosso caso aqui, tá? O sistema nervoso é ventral. Sistema reprodutor, os insetos vão ser dioicos, ou seja, tem macho e fêmea, né? Os sexos vão estar em indivíduos diferentes e eles possuem fecundação interna. Olha que cena legal aqui de namoro, tá? Vai ter, as fêmeas vão ter um ovopositor que tem a finalidade de fazer a postura dos ovos, e essa é a diferença interna aí do sistema reprodutor feminino com os ovários aqui, e o sistema reprodutor masculino com os testículos, que seria aqui um protestículo, né, vamos dizer assim, né, que vai estar produzindo aí os seus espermatozoides. E aqui toda a parte que produz os ovos aqui na fêmea. Os tipos de desenvolvimento dos insetos, eu vou ter insetos que se desenvolvem aí direto, tem o desenvolvimento direto, são os insetos classificados como ametábulos, tá? Então, nesse caso, os insetos não têm metamorfose, tem desenvolvimento direto. Opa! É o caso aqui da famosa traça do livro. Quando ela nasce, a adulta bota os seus ovos, já nasce uma microtraça, já com todas as características de uma adulta, porém que só vai aumentar o seu tamanho durante o tempo. Então, por ter o desenvolvimento direto, não possuem metamorfose, esses insetos são classificados como ametábulos. Depois nós vamos ter os hemimetábulos. M é metade, então vai ter uma metamorfose parcial, tá? Então nesse caso é o caso dos percevejos, dos gafanhotos, das baratas e das libélulas. Nesse caso, o adulto põe os seus ovos, desses ovos eclode uma ninfa, essa ninfa vai crescer e vai desenvolver algumas partes do corpo que ela não tinha quando jovem, aqui até se transformar em um adulto. Hemimetábulo tem metamorfose parcial, ela nasce faltando algumas partezinhas do corpo, alguns órgãos que com o tempo vai se desenvolvendo, vai se transformando, tá? Formando o adulto aí com, né, todos os órgãos, todas as partes do corpo do animal aí para sua reprodução e para sua vida. Então essa parte aqui intermediária entre o ovo e o adulto é chamado de ninfa. Então a ninfa vai acontecer nos percevejos, nos gafanhotos, na baratinha, aquela baratinha branquinha que a gente acha em casa, aquele é uma ninfa, é um filhote de barata, e também nas libélulas. E vamos ter os holometábulos. Holo é total, metábulos é metamorfose. Então, nesse caso, os holometábulos possuem metamorfose total. Isso é bem fácil da gente lembrar no nosso dia a dia. Borboletas, mariposas, né, que vai ter as taturanas, a lagarta de fogo, por exemplo, as moscas que botam seus ovos e nascem as larvinhas, ali vão ser holometábulos. Então, moscas, borboletas, mariposas e os besouros também vão passar por uma metamorfose total. Olha só aqui no caso, exemplo aqui do Aedes aegypti,
que bota seus ovos aí na água, depois eclode uma larva, que forma uma pulpa, que passa pela metamorfose, formando um adulto para que vai se reproduzir. E aqui, né, a larva de uma borboleta, tá? Aqui uma borboleta. Geralmente as borboletas, suas larvas não vão ter cerdas que vão injetar o veneno, geralmente não são venenosas, tá? Então o ato da borboleta é diurno e as larvas não têm cerdas, tá? Essa larva ela vai se alimentar, crescer, depois vai formar essa estrutura chamada de pupa, passar pela metamorfose e formar uma nova borboleta adulta. Isso acontece também com os animais desse tipo que vão ter o hábito noturno, que são as mariposas. No caso das mariposas, dos ovos vão eclodir as famosas lagartas de fogo aí, que vão causar acidentes, tem interesse médico, tá? Que vai ser o mesmo processo, a larva vai se alimentar de vegetais, se alimentar, crescer, formar uma pulpa, passar pela metamorfose, tá? E aí depois formar um indivíduo adulto. Então, nesse caso, a metamorfose total são classificados como holometábolos. É o caso das moscas, borboletas, mariposas e besouros. E aqui mostrando uma taturana, uma lagarta de fogo que causa vários acidentes, né? Queimaduras que a gente fala. Olha só, ela tem essas cerdas aqui, quando em contato com nossa pele, injeta um veneno aqui que causa danos aos tecidos, irritação, dor. Aqui a fase adulta dela. Aqui tem muito a lagarta cachorrinho também, que ela não vai ter essas cerdas tão grossas, são cerdas mais finas com algumas grossas por dentro. Inclusive tem no vídeo do canal mostrando essa taturana aqui, essa lagarta de fogo aqui em casa. Quem não viu, procura aí no canal, é bem legal. Então essa é a lodomia oblíqua, a fase adulta, a fase larval que causa os acidentes. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui com o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, de compartilhar. Deixa aí o que você entendeu. Deixa sua crítica, seu comentário. Isso é muito importante para o nosso canal, né, para estar produzindo conteúdo melhor a cada dia mais. Forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.